Giro de Itália 2021, 10ª etapa, 139 quilômetros. Essa é a altimetria. Com esses dois sprints intermediários, entre os dois sprints intermediários tinha essa montanhazinha categorizada, mas não é a única montanha, não é a única subida, não é a única dificuldade do dia. Mas a organização, para distribuir os pontos, distribuir as bonificações, eles precisam categorizar, eles precisam colocar sprints intermediários. Além disso, a classificação de uma determinada montanha, é claro que você leva em consideração a extensão da montanha, a inclinação. Só que uma mesma montanha, ela pode ser considerada categoria 3 num Giro de Itália e no outro Giro de Itália ser considerado categoria 2 ou categoria 1. Porque o que influencia a categoria da montanha, além das características que você não consegue mudar, que é a extensão e a inclinação, é o momento que essa montanha vai acontecer dentro da etapa e dentro da grande volta. Então existe uma diferença muito grande entre você ter uma montanha com uma determinada característica que ela acontece na segunda etapa, nos primeiros 50 quilômetros. Essa mesma montanha, se ela for colocada no último estágio, antes do contrarrelógio, nos quilômetros finais, com final em alta montanha. Então eles não vão passar só pela montanha, eles vão terminar em alta montanha. A categoria dessa montanha ela pode mudar. Obviamente, as montanhas mais conhecidas, as montanhas mais tradicionais, eles procuram sempre manter a mesma característica, por isso que a gente sempre escuta a mesma categoria. Mas existem várias, principalmente as montanhas categoria 3, categoria 4, elas podem mudar, não existe... Eles não levam em consideração apenas a extensão e a inclinação da montanha. Eu acho que é isso. Em relação à etapa 139 quilômetros, obviamente uma etapa para os sprintistas. Hoje os sprints intermediários eles não estavam ali por protocolo. Pelo contrário, a forma como eles foram distribuídos é justamente para que os sprintistas tenham a oportunidade de lutar pelos pontos, pelas bonificações. E o mais importante, o segundo sprint intermediário, nas etapas de montanha, eles estão colocando na base da última ou da penúltima montanha. Nessa etapa, como vocês podem ver, o segundo Szinho, eles colocaram quando eles estavam descendo da montanha que eles categorizaram do dia. Isso quer dizer que no primeiro sprint intermediário, provavelmente seria razoável que todos os sprintistas participassem. No segundo sprint intermediário, as equipes que têm sprintistas que conseguem passar pela montanha, elas teriam mais chance de colocar os sprintistas para para faturar essa bonificação. Eu acho que é isso. Acabou o resumo? Não acabou o resumo. Bandeirada. Os caras já saíram de bandeirada. Teve uma movimentação de bandeirada, como sempre, formou uma fuga com 5 ciclistas, daí ficou faltando um ciclista que eu acho que foi da Lotto Soudal, e daí ele se reconectou. A fuga, isso acontece muito no Tour de France. Eu não me lembro de ter acontecido no Giro de Itália, mas com certeza acontece. A fuga perdeu praticamente 1 minuto esperando o trem passar, o que é super comum acontecer nas grandes voltas, apesar de toda a cronometragem da organização, dependendo do que acontece, se atrasa a largada ou se a fuga anda rápido demais, acontece o que aconteceu hoje. Esse daí é o momento que a fuga está simplesmente de braço cruzado, esperando o trem passar. E enquanto isso, o pelotão vindo. Isso provavelmente deu um banho de água fria na fuga, só que faz parte do negócio. Faltando 50 quilômetros, o Groenewegen, ele foi o primeiro dos principais sprintistas que começaram a sofrer com o ritmo que era imposto pela Bora lá na frente. A Bora, de novo, o que provavelmente eles têm que fazer, não é uma crítica, eles têm colocado um ritmo muito forte, praticamente da largada, de bandeirada, o que geralmente não seria uma característica das equipes dos sprintistas. Ou eles trabalham juntos, ficam ali 3, 4 caras na frente, meio que revezando, daí dentro dos 15, 20 quilômetros finais, aí geralmente tem uma equipe que se impõe ou tem a briga das equipes dos sprintistas. Só que a Bora, ela tem imprimido um ritmo, ela tem imprimido uma estratégia bem particular.
que é meio que de bandeirada, ok, vai a fuga, mas daí os caras colocam um ritmo muito forte, porque o Peter Sagan, por incrível que pareça, o Peter Sagan ele tá subindo super bem, ele tá confiando na subida dele, ele tá confiando no acúmulo de desgaste dele, então, coloca o pessoal da Bora, torce o cabo, faz os caras sofrerem, mesmo que os caras consigam acompanhar, o Peter Sagan, a equipe, a Bora, eles estão confiando de que o Peter Sagan, no final das contas, está com a perna melhor do que os outros sprintistas. Essa foi a fuga que, com 43 quilômetros, eles já estavam a 4 segundos, eles seriam neutralizados. O Tim Melier sofrendo. Aqui é o Peter Sagan na missão com a Bora. Aqui foi o seguinte. O Campenaerts, ele deu uma entrevista antes da largada. E a entrevista foi o seguinte, eles estavam confiantes que eles conseguiriam colocar o Diacono Nizzolo na frente para o sprint. Daí é aquela brincadeira que acontece agora no Instagram, né? A diferença entre a realidade e a expectativa. A expectativa é que talvez eles até conseguissem fazer uma fuga. Eles estavam focados de que eles iam jogar o Diacono Nizzolo lá na frente para o sprint. Só que, na verdade, o que aconteceu, esse momento, o Campenaerts, ele estava tentando ajudar o Giacomo Nizzolo se conectar com o pelotão que eles perderam com os sprintistas por conta do ritmo da Bora. Então, se vocês olharem na imagem lá na frente, esse foi o momento que o Giacomo Nizzolo, ele balança a cabeça e fala assim, não dá, desculpa, agradeceu o Campenaerts pela ajuda, agradeceu no rádio pela ajuda, mas não dá, perdeu o pelotão. Todo mundo já perdeu o pelotão, né? Sabe como que é duro você ver o pelotão indo? Você fala assim, putz, se eu tivesse conseguido ficar mais 10 segundos... Só que o pelotão dos caras é bem diferente do nosso, né? Calma aí. Samuca, não faz esse tipo de comparação. Eu sei, desculpa. Com exceção desse momento, que era o segundo sprint intermediário, tinha bonificação de tempo. Qual que é a bonificação de tempo? 30 segundos, 40 segundos, 10 segundos? Não. 3 segundos, 2 segundos e 1 segundo para o primeiro, segundo e terceiro. Nesse momento vocês podem ver que a Bora foi lá para trás e daí apareceu primeiro a Ineos e depois na verdade, desculpa. Apareceu a The Koenig Quick-Step com Remco Evenepoel acelerando. A Ineos colocou um ritmo absurdo na frente. O Egan Bernal passou sprintando, assim como o Remco Evenepoel. Esse momento desse sprint intermediário vale muito a pena, porque o que aconteceu foi o seguinte, a The Koenig Quick-Step, ela não teve os gregários, eles não tiveram perna para carregar o Remco Evenepoel, o que é um problema. A gente precisa lembrar o seguinte, a The Koenig Quick-Step, ela não é uma equipe organizada para a classificação geral. Ela pode até ter se organizado para o Giro de Itália, mas as contratações, elas não são feitas por super gregários. A contratação é feita com super atletas. E esses super atletas, obviamente, eles conseguem fazer um papel de gregário para lutar pela classificação geral. Agora, essas contratações, esse know-how, essa característica, ele tem o mesmo foco da Ineos? Não. Então a gente precisa ver o quanto tá pesando a perna dos caras. Eu tô só jogando conversa fora. Mas engraçado não é a palavra. Acho que não foi desejável pro Remco Evenepoel ele perder, os caras não conseguirem ajudar ele chegar no sprint intermediário. E contando, não é que a The Koenig Quick-Step estava na frente puxando. Quem estava na frente puxando até então era a Bora. É que eles colocaram o ritmo forte. A The Koenig Quick-Step colocou o ritmo forte, ali faltando 1 km para o sprint intermediário. Daí a Ineos veio, como vocês podem ver, com 3 caras. No final das contas, virou ali entre meio que pessoal, só para jogar um salzinho no negócio, um álcool na fogueira. Ficou meio pessoal entre o Remco Evenepoel e o Egan Bernal, porque pode ver que o Egan Bernal saiu na missão atrás do Remco Evenepoel, certo? Calma aí. Bandeirada. Os caras parados no trem, sofrendo, todo mundo sofrendo, a Bora na missão.
Sofrimento. 4 da Ineos, incluindo o Egan Bernal, o da Deceuninck Quick-Step já estava sobrando, e o Evenepoel ali na frente. Daí o que aconteceu foi que o Narvaez, como ele percebeu que o Egan Bernal não conseguiria fechar o gapzinho do Hamilton, o Narvaez ainda pegou e sprintou para coletar quantos segundos? 3 segundos. Ou seja, o Narvaez pegou os 3 segundos, roubou 3 segundos do Hamilton Evenepoel. O Hamilton Evenepoel pegou uma bonificação de 2 segundos e o Egan Bernal uma bonificação de 1 segundo. Eu, como espectador, eu achei incrível essa briga. Porque os caras sprintaram como se fosse o segundo que decidiria o Giro de Itália. E pode ser, se lá na frente, na última etapa, tiver a diferença de 1 segundo, o cara vai lembrar, putz, foi aquele segundo do sprint intermediário. Não necessariamente, porque tem um impacto psicológico das etapas, o que acontece. Como espectador, eu adorei. É assim que o giro tem que ser, é assim que as competições tem que ser, tem que ter essa agressividade, etc. Agora, a gente já viu isso em várias voltas, e historicamente, esse excesso de agressividade para determinadas movimentações que talvez não justifique. Eu não sei. Só dá para saber quando nas próximas etapas. Mas a gente precisa lembrar que se eles entrarem nessa vibe pessoal de começar sprint por conta de 1 segundo, existem 4, 5 caras atrás, Dan Martin, o Yates, o Vlasov, o Kart, não sei o que, eles não estão entrando nessa vibe de ficar sprintando por conta de 1 segundo. Né? Isso pode fazer com que eles percam tempo ou isso pode fazer com que eles salvem a perna. Não tenho a mínima ideia, não tenho a mínima ideia. Eu continuo com esse Giro de Itália. Para mim, apesar da demonstração de absoluta força, explosão, condicionamento do Egan Bernal, que o cara tá um monstro, e do Hamilton Evenepoel também, apesar disso, para mim, quando eu olho os 10 primeiros, até mais do que os 10 primeiros, considerando o que pode acontecer no Giro de Itália ainda, eu tô totalmente aberto, eu não consigo olhar para nenhum deles, não é o Hamilton e o Egan Bernal. Eu não consigo olhar para nenhum deles e falar assim, puta, esse cara vai ganhar o Giro de Itália. Como favoritismo, sabe falar da boca para fora? Quem que é o favorito? Puta, o favorito é o Egan Bernal, o Hamilton Evenepoel, o Kart, o Vlasov, o Simon Yates, são esses caras. Entendeu? Escolhe um. Não, sinceramente, eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Desculpa. Esse foi um tombo que teve ali dentro do quilômetro final, dentro dos 3 quilômetros finais, qualquer tombo, todo mundo chega neutralizado, então ficou por conta do sprint final. O sprint final, o Saga, ele se viu meio vendido, porque a UAE, ela bateu meio cabeça ali no sprint final, não conseguiu se organizar, daí tinha um gapzinho, que nesse momento o Peter Saga já estava fechando o gap, daí o Peter Saga falou assim, bom, não tem o que fazer, eu vou fechar esse gap, e cruzou a linha de chegada em primeiro. Olha lá, a UAE ficou meio estranha no sprint final. Peter Saga, o que eu tenho achado incrível é o seguinte, essa disposição do Peter Saga em colocar a Bora para trabalhar nessas equipes com mais montanha e etc., isso mostra que ele está curtindo demais o negócio. Porque ele, como sprintista, está pedindo, equipe, vai para frente e desce a lenha o dia inteiro. Ele não estaria curtindo esse estilo de prova, esse estilo de agressividade, se ele não estivesse bem. Então o cara realmente está bem, ele declaradamente ele não gosta de treino indoor, talvez ele tenha sido um dos caras que legitimamente não treinou indoor, porque tem muito cara que fala que não treina indoor, o cara se tranca lá na garagem e fica treinando 5 horas. Eu acho que se ele falou que ele não estava treinando indoor, ele não estava treinando indoor, mas isso não quer dizer que ele não estava treinando. É que o cara como profissional, passando pelo que a gente passou da pandemia, teve um momento que qualquer pessoa que saísse de casa era extremamente criticada. Imagina a posição dele de sair de casa no momento da pandemia, etc. Então, assim, talvez ele tenha treinado, não tenha divulgado, etc. Mas ele tá se mostrando super bem. Ou ele não treinou mesmo e o cara tá ganhando o ritmo dele. Mas ele tá bem. Peter Saga é monstro, né, meu? Egan Bernal, na entrevista, a repórter perguntou da agressividade, ele falou assim, eu tava ali, por que não brigar por aquele segundo, que era importante? Daí ele falou assim, e além disso, além de tudo, é divertido. E é mesmo, pra gente é o máximo. Tem que ter essas brigas
por segundo. Peter Sagan, o Gaviria. O Gaviria, ele foi o cara que conquistou, que faturou os pontos no primeiro sprint intermediário. E essa foi a primeira vitória do Peter Sagan nesse Giro de Itália. O Timolai, o Oldani, daí, ó, os caras que sobraram, eles não conseguiram se reconectar. O Elia Viviani, a Cofidis, os embaladores da Cofidis, eles sempre estão bem posicionados na embalada final, no quilômetro final. Só que o Viviani não está conseguindo arrematar o que os caras estão fazendo. Em relação à classificação geral, Bernal, Remco, Vlasov, Ciccone, o Attila, Kart, Caruso, Martin, Yates, Fórmula, Martinez. Tá vendo? Quando eu olho essa classificação geral, por isso que eu coloquei em azul aí, esses 10 caras dentro de 1 minuto, na 18ª, amanhã é dia off, hoje seria um dia meio que de descanso, mas eu acho que não foi descanso, amanhã é dia off, os caras não têm etapa, mas os caras pedalam, todos pedalam, a não ser que tenha alguém por algum motivo, mas em geral todos eles pedalam. Olhando essa classificação geral, é muito difícil afirmar assim, o que vai acontecer. E o que eu acho legal, eu acho o máximo não ter favorito é uma coisa, eu não sei. Eu prefiro deixar pra vocês. Sintam-se à vontade, coloca aí. Quem que é o seu favorito? Não a torcida do coração, né? Não a torcida tipo, puta, eu tô torcendo pra esse cara, assim. Quem que é o seu favorito? Quem que é o cara que fala assim, não, esse cara, a equipe, a consistência, a estratégia, o histórico, ou a força de vontade, a garra, etc. Quem que é o cara que você colocaria todas as fichas? Um cara, não primeiro, segundo, terceiro. Um cara que se você tivesse que escolher, fala assim, ó, coloca todas as suas fichas em um ciclista. Quem que é esse cara que você vai colocar todas as fichas? Eu vou colocar, não sei, eu prefiro deixar com que vocês escolham, certo? Abraço, galera, tchau!